que o cenário nacional, e eu fiz questão de explicitar e quero ser mais claro, nós estamos convencidos de que haverá crescimento no mercado internacional por demanda de biocombustíveis, de etanol e biodiesel. Nós achamos que é evidente uma flutuação em relação ao percentual de crescimento e a possibilidade de entrada nesses novos mercados. Nós nos preparamos, através de estratégias que combinam presença direta nesses mercados, associações com grupos nacionais desses mercados, de ocupar, com a produção de etanol, esses mercados futuros. Iremos equilibrar e balancear os nossos investimentos a partir desses mercados que vêm ocorrer. E, obviamente, buscamos investimentos e contratos de médio e longo prazo que sustentem, de uma forma responsável, os investimentos que queremos fazer. Nós acreditamos nisso e acreditamos na nossa capacidade ou na sinergia que dispomos pela nossa característica como empresa produtora de gasolina e diesel, de ocuparmos e de entrarmos nesses mercados. Participamos ativamente como produtores em vários países, temos refinarias instaladas em vários países, vamos ampliar a nossa produção de petróleo, de refinarias em vários países e, portanto, queremos articular esta presença estratégica juntamente com a nossa capacidade exportadora de etanol e também, no futuro, de biodiesel. E vamos, por fim, de uma forma equilibrada, participarmos ou buscarmos ocuparmos aquilo que imaginamos um espaço de crescimento do etanol no nosso país. É bem por isso que a Petrobras tem um compromisso claro e uma diretriz claro de buscar excelência na qualidade dos nossos ativos produtivos. Nós queremos colaborar de uma forma muito forte com o setor para que as melhores práticas produtivas, para que as melhores práticas que incorporem as melhores índices de emissão de carbono, os menores índices de emissão de carbono, façam parte de toda a estratégia produtiva, da produção à distribuição final dos nossos produtos. Por isso, grandes investimentos em pesquisa, por isso, grandes investimentos em ativos que tenham esta qualidade e que preparem a companhia, que preparem a Petrobras Biocombustível e a Petrobras a ocupar este mercado em escala mundial, que será cada vez mais exigente e competitivo. Na nossa opinião, não se trata só, obviamente, de superar barreiras em relação à garantia de padrões mínimos de redução de CO2. Mas nós estamos nos preparando e achamos que todo o setor vai se preparar para um padrão de competição interna a partir desses patamares mínimos. Ou seja, ocupará mercado quem oferecer as melhores cotas ou a melhor contribuição para a redução da emissão de gases de efeito estufa, e nós queremos nos preparar exatamente para oferecer essa qualidade ambiental. Ministro Rossetto, ainda outras perguntas. A primeira é do senhor Arnaldo Ribeiro Pinto, da Santal. Na sua visão, o que falta para que o álcool realmente decole no mercado internacional? E ainda em paralelo, duas outras, uma do senhor J.A. Rubiano: é possível acentuar a adição de etanol na gasolina exportada e em que percentual? E outra do senhor Marcelo Biagi, que é: qual a estratégia para o excedente da gasolina produzido pela Petrobras? E a Petrobras poderia vender uma gasolina verde já com adição de álcool anidro? Sim. Nós obviamente, a destinação é exportação. Nossa empresa faz um grande esforço de exportação da gasolina. Nós estamos condicionando todas as nossas unidades para agregar qualidade e, ao mesmo tempo, ampliar o perfil de extração de diesel das nossas refinarias. Então, nós estamos condicionando as nossas unidades para este perfil exportador. Nós achamos que sim, que é possível agregar etanol desde o nosso país na exportação de gasolina. Nós temos que superar eventuais problemas técnicos de logística, mas podemos fazer isso. E nós achamos que, obviamente, os limites para que o etanol possa ocupar, em escala mundial, o mercado que nós achamos que é possível suprir, evidentemente envolve grandes
eu diria, alguns legítimos, grandes interesses de natureza econômica, né? Dos diversos países, das diversas atividades econômicas que envolvem a produção de petróleo, que envolvem riquezas nacionais. Obviamente, aqui não há espaço para ingenuidade. Nós estamos falando de energia, nós sistematicamente falamos em segurança energética. Existem países e economias que operam a questão energética tão somente a partir de uma ideia de segurança energética. Existem países, sociedades, que, por conta das suas características, das suas qualidades de fornecimento de uma pluralidade de fontes energéticas, que podem agregar outras variáveis, as variáveis ambientais, as variáveis de desenvolvimento social. O Brasil, pela nossa qualidade, tem capacidade de oferecer exigências maiores. Por exemplo, o programa de biodiesel do governo brasileiro e do país incorporou, para além das qualidades energéticas e ambientais, uma exigência social, de ser um grande programa produtor de distribuição de renda rural, porque nós temos condições de responder a essas exigências. Eu penso que, a partir de lideranças como a do presidente Lula e outras lideranças, as pressões de diversos setores da sociedade, nós iremos criar um ambiente mais favorável a uma presença maior do etanol e de um etanol de determinada qualidade. Acho que é um longo espaço, obviamente o mundo balançou no segundo semestre do ano passado, o mundo está balançando e há, né, uma grande tarefa pela frente. Nós balançamos no segundo semestre do ano passado, há ainda um processo de acomodação em escala mundial de um padrão de escolhas que os diversos países estão fazendo. E nós queremos aproveitar ativamente essas oportunidades. A última frase, no que eu acho que é positivo nesse cenário estável. No ano passado, haviam várias avaliações que, por conta das flutuações do preço do petróleo, por conta das flutuações dramáticas das economias nacionais, haveria um movimento de caráter muito mais restritivo em relação à agenda ambiental do que verdadeiramente se manifestou. As comunidades, os blocos, não reagiram de uma forma grandemente restritiva à produção ou às exigências, aos mandatos internos em relação à oferta de percentuais mínimos de biocombustíveis, o que nos parece um dado positivo. A resposta não foi necessariamente, como alguns imaginavam, uma brutal restrição à agenda ambiental ou à agenda de combustíveis renováveis, ou os mandatos que envolviam biocombustíveis, o que nos parece um dado promissor. Trata-se agora de dar continuidade a uma agenda que busque um equilíbrio na expansão dos biocombustíveis e, obviamente, que possa oferecer um espaço maior para a produção brasileira e de outros países em escala mundial. Muito bem, muito obrigado. Próxima pergunta do professor Marcos Fava, para o Dr. Marcos Lutz. Num cenário onde, em breve, 80% do combustível será etanol em nossos postos, a Cosan ESSO poderia sair na frente e transformar seus postos num conceito mais verde e ecológico, ajudando na comunicação da cadeia da cana com a sociedade, postos como marketing, cana, etanol? Marcos, certamente, quando a Cosan fez esse movimento da compra da ESSO Brasileira de Petróleo, a gente tinha claro que o futuro vai ter uma intensidade de etanol no mix de combustível nacional muito maior do que é hoje. A gente tem isso bem claro também, em termos de estratégia de marketing, que como a Cosan é a maior produtora nacional de etanol e maior exportadora mundial, a gente associará a nossa imagem à imagem dos postos da rede ESSO, e a gente, com o tempo, vai cada vez mais se tornar, vamos dizer, verdes como comunicação em mídia e posicionamento de companhia, né? Agora, esse processo é um processo, o sair na frente, né, academicamente funciona muito bem, mas, na prática, a gente tem que sair no tempo certo, né? E esse tempo certo está sendo construído, né? Claramente, a gente lançou há um mês na linha de lubrificantes Móbil Super EcoFlex, e, o EcoPower, vamos dizer assim, e o Flex Power, que um é um móvel específico para motores flex e outro é um móvel específico para redução de gases poluentes. Já nessa linha de
posicionar a companhia como uma companhia mais responsável, que está cada vez mais atenta à redução de gases poluentes, etc. Então, esse foi o primeiro movimento, um movimento que estava mais fácil de ser realizado, mas certamente o que você está vislumbrando para o futuro vai acontecer. O timing talvez seja em alguns meses mais, talvez um ano mais, mas a companhia, a longo prazo, quer se posicionar como uma companhia que contribui para o meio ambiente, contribui para solucionar o problema de energia e o problema que a gente vê, que é esse dilema muito discutido nesse evento aqui, que é o dilema de querer melhorar a qualidade de vida do cidadão, querer permitir com que o cidadão use energia elétrica, energia de transporte, de uma maneira geral, sem grandes problemas de impactos ambientais. Então, a companhia está se posicionando para isso, está trabalhando muito nisso. A Cosan já em termos de emissão de carbono, como grupo, um grande contribuinte para a captura de carbono, mais do que o oposto. Portanto, a gente vai se posicionar dessa forma. Agora, imaginar, por exemplo, um posto que só venda biocombustível, que tenha 100% do seu portfólio direcionado para isso, que tenha esse posicionamento absolutamente e totalmente verde, hoje não é alinhado com o que o consumidor busca, né? Eu teria alguns consumidores parando nisso, mas dentro de um fluxo que eu tenho de consumidores passando na porta do posto, esse número ainda é pequeno demais para justificar um direcionamento tão forte e tão claro como a tua sugestão foi feita aqui. Muito obrigado, Marcos. Agora aqui nós temos várias perguntas para a BP, e eu vou fazer algumas em conjunto. Então, a primeira é do Dr. Sérgio Trindade, do MIT, e ela vai para o Mário Lindenheim, e é a seguinte: por que a BP não acentua mais a expressão Beyond Petroleum? Eu gostaria de engatar também com a pergunta do senhor Jadir Oliveira, da Prozyme Biosolutions, que é: quais são as vantagens do biobutanol e do álcool celulósico em relação ao etanol de cana? E também da Daniela Maestre, da Petrobras, que é: qual é a previsão para a produção comercial de biobutanol e qual é a estratégia da BP de produção de biocombustíveis no Brasil, se ela inclui exportações para os mercados de derivados da BP? Por partes. Primeira pergunta, pessoalmente, eu acho que a jogada de marketing Beyond Petroleum foi muito feliz, fazendo referência às iniciais da empresa, mas se tratou de uma campanha de marketing específica e eu vou levar a sugestão para que seja retomada. A questão do biobutanol, lignocelulose versus etanol. Fazendo um pouco referência à estratégia da BP, nós entendemos que decidimos focar na produção de etanol no Brasil. A lignocelulose, o foco hoje ele está dado nos Estados Unidos, onde a primeira planta de escala de produção é esperada para 2012, fazendo uso do que nós chamamos dos energy grass, ou seja, são fontes vegetais que têm a capacidade de produção de biomassa extremamente acentuada, mais que o dobro da cana-de-açúcar, e com o objetivo focado não da produção de açúcar, mas sim da biomassa. E a qualidade desse etanol ela é absolutamente comparável ao etanol de cana-de-açúcar, sem nenhuma restrição. O biobutanol nós entendemos como um combustível avançado. Ele tem um poder energético que é 20% superior ao do etanol, mesmo que com a capacidade de ser produzido